Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Pronto. Então, hoje, né, nossa live é com Silvia, ela acabou de entrar, sobre desenvolvimento motor global e desenvolvimento motor oral. E nada melhor do que uma fono para falar com a gente sobre isso, né? Porque quem me acompanha já sabe que eu falo de desenvolvimento motor o tempo todo. É o que eu trabalho, é o que eu estou me especializando nessa parte de motricidade fina e eu falo de todos os pré-requisitos para a gente conseguir chegar lá na motricidade fina. E que isso está diretamente relacionado com a fala, né? Silvia vai entrar aqui comigo e a gente vai falar um pouco sobre isso. Boa Boa noite, noite, Silvia. tudo bem? Boa Tudo? noite. Tudo bem. Muito Então, obrigada pelo Silvia, convite, Anne. Um prazer estar aqui com você. eu que agradeço você vir esclarecer aqui várias coisas. Tem várias alunas minhas que vão participar aqui da live, que eu falo também dessa questão do desenvolvimento oral, né? Porque as pessoas não entendem por que que eu trabalho de motricidade ampla tem a ver com a fala. Então, isso é uma coisa que eu falo nos meus cursos e, como eu estava falando, né? Nada melhor do que uma fono para poder explicar isso de uma forma mais concreta. Então, assim, eu queria que você se apresentasse, né, a princípio, e começasse a falar um pouquinho sobre essa questão do desenvolvimento motor oral. Tá. Aí sim, aí depois É, eu tenho algumas dúvidas aqui, algumas perguntas, aí a gente vai esclarecendo. combinado. Bom, sou fonoaudióloga formada já há 29 anos e desde sempre atuo dentro do desenvolvimento infantil e com pessoas com deficiências, né? Então, fiz a minha formação no método neuroevolutivo Bobat há algum tempo atrás, algum bom tempo atrás. Atuo com a integração sensorial, que é permitido para o fonoaudiólogo, né? Toda essa parte do olhar da plenitude do ser, do todo enquanto corpo, comportamento, identidade, ações e reações, né? Fiz todo um trabalho também voltado aí para questão de alimentação, seletividade alimentar, né? E também sou professora, Yane, já desde o ano 2000, em algumas especializações, em alguns cursos livres, falando justamente sobre esses temas, né? A questão do desenvolvimento infantil neurotípico e neuroatípico e as funções motoras orais, tanto para alimentação quanto para fala, né? Então, é bem a minha área de atuação, é bem o nicho de trabalho. E em relação ao post, né, que eu acho que ele realmente ele teve um grande impacto, uma grande repercussão, porque muitas vezes a gente, enquanto profissionais de áreas distintas, a gente acaba tendo um olhar muito mais voltado e específico para aquela sua área de atuação, né? Não que você não tenha uma visão da plenitude do ser, mas porque você, além de observar as habilidades, as capacidades que aquela criança, aquele jovem, aquele adulto tem, você também precisa ver as áreas que estão em defasagem e que, de alguma forma, você vai ajudar, vai atuar, vai trabalhar. E a questão do desenvolvimento motor oral é bastante significativo, né? Quando você tem crianças com transtornos do desenvolvimento. Então, algum tipo de manifestação motora, alguma alteração sensorial, doenças neuromotoras, neuromusculares, fatalmente, né? As habilidades motoras como um todo estão comprometidas. E quando as habilidades motoras orais estão comprometidas, você tem uma série de transtornos
para alimentação, né? Aquela criança não consegue muitas vezes manter uma alimentação via oral, ela tem dificuldades para gerenciar a própria saliva e, consequentemente, também vai ter dificuldades em relação à fala, né? O desenvolvimento do gesto articulatório, de uma comunicação expressa e verbal. E aí, você sempre foca, né, os seus estudos nas áreas específicas, mas não tem como, Yane, porque os estudos sempre nos direcionam para o olhar do todo, né? E quanto mais E a gente estuda principalmente neurociência, né? Quanto mais a gente estuda essa questão de neurociência, mais a gente vê que está tudo ligado. tudo Não tem ligado. como comparar. A integração do corpo como um todo e sempre dentro de funções, né? Você não pode estancar uma habilidade e não relacioná-la a uma função, né? É sempre dentro desse contexto maior. E aí os estudos sempre direcionam, quando você vai buscar alguma ferramenta, algum instrumento para o trabalho motor oral, sempre te direcionam para o olhar do motor global. E quando eu fiz a minha formação no método neuroevolutivo Bobat, anos atrás, essa integralidade ou essa questão muito forte, ela ficou, de fato, arraigada na minha clínica fonoaudiológica, em assim dizer, né? Então, eu não consigo começar um trabalho não organizando a postura do paciente, né? Não interferindo a área do colega, mas tendo uma visão de plenitude organizacional mesmo. Então, o Sim. alinhamento biomecânico, a necessidade das cinturas, cintura escapular, a cintura dorsal, estarem alinhadas para que eu tenha forças para uma função que, para mim, é o meu alvo, função motor oral. Então, não tem como você olhar para uma criança numa posição toda desengonçada e achar que a gente vai dar conta de ensiná-la a engolir a própria saliva, ensinar a captar um alimento de uma colher e mastigar e engolir se ela está lá em padrões corporais inadequados. Então, não tem uma outra alternativa a não ser você ter o olhar do todo. E aí os estudos nos direcionam, né? As nossas habilidades, elas estão muito integradas quando a gente fala de habilidades motoras. Mas a gente tem uma hierarquia de aquisição, né? De desenvolvimento. Então, eu preciso segurar a cabeça antes de segurar o tronco, né? Eu preciso sugar de forma reflexa antes de aprender a sugar de forma voluntária. Então, existe uma hierarquia de desenvolvimento e essa hierarquia, na verdade, é o fio condutor do nosso desenvolvimento como um todo. E o nosso corpo atinge os marcos do desenvolvimento motor próximo de 12 meses, ou seja, próximo de um ano, né? Você vem vindo com esses controles lá em torno de 3, 4 meses, segura a cabecinha, próximo de 5, 6 meses, senta sem apoio, controla o que tronco. São marcos do desenvolvimento que é típico, né? Que a gente tem que tomar como base. Motor típico que a gente tem que tomar como base para saber se a nossa criança está tendo algum atraso. Isso. Eu sempre gosto de falar que eles são os nossos balizadores. Né? Eles vão balizando se está tudo dentro do caminho. É claro que a gente também tem que ter em mente que algumas pessoas têm os seus desenvolvimentos dentro do esperado, mas não exatamente na mesma medida. Então, se eu seguro a cabecinha, o controle de cervical é próximo de 3, 4 meses, eu tenho aquela criança que controla com 3, eu tenho aquela criança que controla com 4 e posso ter aquela criança que vai segurar a cabecinha quase chegando em 5 meses. Ainda assim, está dentro do que a gente pode dizer de uma margem, né, para mais ou para menos, de desenvolvimento. O que seria estranho é que muito próximo dessa faixa etária, a criança não desenvolva esse controle.
Aí eu já tenho que ficar muito atenta enquanto mamãe, papai, enquanto terapeuta que acompanha alguma criança, né? Eu tenho que ter isso em mente, né? Eu tenho os marcos como um balizador, um parâmetro, um controle, uma regra não absoluta, mas uma regra de Sim. que vai nortear o nosso caminho. E aí a gente percebe, Iane, que quando eu adquiro esses estágios de plenitude próximo de 12 meses, ou seja, ele já segurou a cabeça, já segurou o tronco, ele já consegue ficar em equilíbrio estático, ou seja, em pé, paradinho, ele já passa a ter deslocamento, pode ser para algumas crianças ainda com apoio, para outras já andando sem apoio, né? Com uma base alargada, com uma certa instabilidade. A consequência disso é que eu, a partir dessa idade, venha num crescente de aprimoramento e aperfeiçoamento das funções que eu já tenho. Então, a criança que aprende a andar, em um momento, ela vai aprender a correr, né? A criança que aprende a andar com 2 pés no chão, em um momento vai brincar de tirar um pé do chão e o outro ficar, vai manter equilíbrios e assim por diante. A criança que aprender a pular, né? Então a gente percebe que esses estágios, eles são graduais e uma etapa do desenvolvimento depende da anterior. Paralelamente a isso, a gente também tem o desenvolvimento motor oral, que a criança vem de um processo reflexo e passa a ter um processo aprendido. Então, ela suga a mama da mamãe por forma reflexa. E lá perto também de 3, 4 meses, quando a gente tem o controle cervical, ela também começa a aprender a sugar de forma voluntária. Lá próximo de 6 meses, a gente inicia a introdução alimentar. E essa introdução alimentar vem com consistências, texturas, temperaturas e sabores diferentes. E é nessa idade que ela também aprendeu a controlar o tronco. Então, as atividades de desenvolvimento global e oral estão sempre muito interligadas. E é bem próximo de 12 meses, um pouquinho antes para algumas crianças, um pouquinho depois, que a linguagem verbal, falada, articulada, eclode, explode, né? Então, a criança começa próximo de 10 a 12 meses, um balbucio muito mais articulado, intencional, a produção de pequenas palavrinhas que já são possíveis de serem entendidas e adequadamente interpretadas pelo adulto, próximo de 12 meses. Então, o que a gente percebe, Anne, o que é importante que a gente saiba? Uma criança que tem grandes dificuldades no controle motor global não terá a habilidade do controle motor oral adiante. Por quê? Porque elas se interrelacionam. Então, eu preciso de etapas globais para que os motores orais acompanhem o desenvolvimento, né? Por isso que a gente fala muitas vezes que a criança precisa ficar de pé e aprender, pelo menos, a se deslocar para começar a ter um pouco mais de produção oral da fala. Porque os marcos, eles até essa idade se acompanham. O que vai acontecer? Nos próximos 12 meses, a criança aprimora a marcha, por exemplo, mas explode na fala até 2 anos. Aí é uma inversão, porque a fala evolui grandiosamente. Por quê? A parte motora global já está garantida, está sendo só
aprimorada, Refinado. É. sendo refinada. Exatamente. Só que a parte motor oral precisa aparecer para o mundo. Então, de 12 meses a 24, ou seja, do primeiro aninho de vida para o segundo ano de vida, é onde a criança amplia significativamente o seu repertório verbal. Então, ela já passa a ser, inclusive, capaz de construir pequenas frases, tá? Então, ela vai, até 2 aninhos, falar 2, 3 pequenas palavras para construir como uma frase, né? E pedir alguma coisa, contar alguma coisa. O que precisa ficar muito claro e importante, que também a gente tem que sempre acompanhar todas as questões de desenvolvimento infantil. Então, qual a razão dessa criança ter atrasos motores globais, motores orais? Aí não é também uma condição exata. A hora que ele andar, quer dizer que então ele vai definitivamente falar. Não é uma condição e uma relação absolutamente exata. Porém, ela é prioritária na maior parte do desenvolvimento infantil. Acho que era isso, mais ou menos, a introdução. Eu estou vendo as pessoas aqui, não sei se tem alguma dúvida disso. Se você quer me complementar em alguma coisa, como fisioterapeuta, você tem muito a contribuir, inclusive, né? Não, porque na verdade a minha formação de base é fisioterapia. Aí eu Sim, você terminei me contou. recentemente a parte de A psicomotricidade psicomotricidade. que casa muito bem com isso. Então, assim, a parte de desenvolvimento motor, essa questão de base mesmo, de tônus muscular, é a minha base de formação. Uhum, Então, e o meu público, né, o meu interesse é nas crianças dentro do espectro autista. uhum, E é muito comum, dentro do espectro, as crianças terem atraso de desenvolvimento motor. E, consequentemente, devido até essa explicação maravilhosa que você deu, dessa dificuldade que eles têm em relação à vocalização. uhum, Porque estão internamente, estão intimamente ligados, né? uhum. Mas eu também sei que existem pré-requisitos específicos para a fala, porque a fala não é simplesmente um ato motor, é também um ato cognitivo, tem toda a parte de cognição que está aí associada. Então, assim, existem sim os pré-requisitos motores, os pré-requisitos para a fala, eles estão interligados, mas eles também são áreas que precisam ser trabalhadas de forma é, é, Conjunta, né? específica. Isso. Isso. O que eu acho que é importante a gente falar é que, assim, as relações motoras estão muito interligadas. O motor global com o motor oral. Porém, é exatamente isso que você falou, né? A fala não é pura e simples um ato motor. Muito pelo contrário, para ela ser articulada em um momento do desenvolvimento, ela precisou de muitas outras estruturas sendo estimuladas e preparadas. Então, a gente tem que entender. A fala é de origem neurológica, cognitiva, linguística, ou seja, eu tenho comandos cerebrais que vão controlar as questões motoras e sensoriais da fala. Eu tenho a capacidade cognitiva, que vai controlar ou adequar nossas habilidades contextualizadas, que vai me dar a organização temporal para a fala, que vai me dar a organização espacial, as estruturas da fala. E eu tenho as questões linguísticas, que é o meu vocabulário, que é o meu entendimento das coisas, para que em um dia, lá na frente, eu fale. Só que eu tenho também necessidades de outras áreas sendo integradas para que a fala ocorra. Eu preciso ouvir para falar. Eu preciso ver para falar. Eu preciso mexer, mover para falar. Então, meu sistema sensorial, visual, auditivo, vestibular vão ter interferência na fala. O meu sistema tátil, proprioceptivo, motor
tem interferência na fala. Então, eu digo que a fala, ela é consequência. Ela é consequência. É o estágio final. Se durante todo o processo você não teve as etapas, você não teve os estímulos, você não teve o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento de linguagem, você tem um déficit auditivo, dificilmente a sua fala vem tranquilamente com 12 meses. Por quê? Porque as etapas que precedem a fala não foram atingidas, né? Sim. A gente aqui começou o discurso falando das etapas motoras orais, que não necessariamente elas estão interligadas somente à fala. Ela também está interligada à alimentação, né? Então, tudo isso. Então, a criança, por exemplo, para fazer sonzinhos que a gente chama na fonoaudiologia de sons fricativos, que são sonzinhos que saem em ar. F, V, S, J. A criança também precisou, em algum momento, aprender a assoprar. Se ela não desenvolveu isso, para ela é muito difícil. Quem está aí do outro lado, que não é fono, às vezes tem um monte de mamãe, põe o dedinho aqui e faz faca, faca, sapo, sapo. Por isso que as pessoas falam, né, que o sopro é um pré-requisito para a fala, a criança soprar. É um pré-requisito para fala. Então, ai, lindo, tá andando, 12 meses. Começou a andar, mas não tá falando. Vamos olhar tudo isso. Porque a fala não é só motora. Então, eu acho que quando a gente faz um post desse, quando a gente fala sobre esse assunto, estarmos aqui hoje, é quase que nossa obrigação ter um alerta maior, né? A fala é uma consequência pequenininha de um conjunto de habilidades que precisam ser estimuladas e preparadas para que a fala venha, né? Então, E daí a importância da integração sensorial, né, que você falou, que eu acho que é super importante quem trabalha, não só a fono, todos os profissionais que trabalham com crianças que têm distúrbio do processamento sensorial, tem que ter pelo menos uma noção dessa questão de como é que acontecem essas alterações. Porque muitas vezes a gente vê, né, nos laudos, principalmente nos laudos de crianças autistas, as neuropediatras encaminhando para fazer o prompt. E muitas vezes a criança não tem, nem deixa pegar no rosto, tem uma hipersensibilidade tão grande que não deixa nem fazer o prompt. Então as Você pessoas. tem todo um processo para chegar nesse prompt, né? Isso. Você, inclusive, quando a gente tem alterações sensoriais assim tão graves, você tem que ir do corpo para a boca, né? A aceitação ao toque, a organização, a resposta tátil tem que vir do corpo para chegar na boca, né? E aí, muitas vezes, a gente peca quando a gente já vai direto para o objetivo final. E as etapas anteriores? Né? Ninguém que sai. Tem uma pergunta que fizeram, dizendo que a fono do filho não fazia, ele só faz fono. Ele não faz nenhum outro tipo de terapia. E a fono fica só aqui na parte da boca. Não faz nenhum tipo de estimulação na parte corporal e também não tem nenhum tipo de orientação. Aí não, a já gente faz, né? Tudo bem, como eu disse, eu tenho uma formação específica. A maior parte das fonos que trabalham com crianças que têm grandes questões relacionadas à fala vão além, né? Então a gente trabalha com o corpo como um todo, com habilidades motoras globais, então o pular, o brincar com equilíbrio, a troca e transferência de forças, por exemplo, são questões que eu preciso fazer para ter uma habilidade melhor nas funções mais específicas. Então, lá no Bobat, por exemplo, quando a gente vai fazer a formação, a gente aprende depois. Eu tenho uma melhor força mastigatória, por exemplo, quando eu tenho descarga de peso.
para treino, para treino. Então, se eu estou trabalhando com uma criança com paralisia cerebral, com síndrome de Down, até mesmo dentro do espectro do autismo, que eles têm dificuldades de mastigar, muitos deles engolem sem mastigação, então eu tenho que treinar a mastigação. Por exemplo, se eu colocar eles, essas pessoas, em uma superfície instável, pode ser um disco de equilíbrio, pode ser uma bola, né? Pode ser algo que seja um pouquinho instável, e eu estou treinando mastigação. Se eu vou colocar um alimento do lado direito e nessa hora estiver brincando com o corpo e transferir o meu peso para o lado direito, eu vou ter mais força, porque eu contraio do lado direito pela descarga de peso e pelo equilíbrio que eu tenho que manter nesse lado do corpo. Então, eu vou ter mais força aqui. E o inverso, né? Eu estou mastigando do lado esquerdo, eu vou... Então, não tem como uma fono só trabalhar aqui, muitas vezes com massagem. Nem estou falando de colegas, né? Eu estou falando de um todo, né? Se você tem um objetivo maior. Por quê? Porque precisa de mais. A fala não se constitui só no lábio. Inclusive, ela não é de origem do lábio, ela é de origem central e não periférica. Eu não começo a falar de fora para dentro. Ao contrário, eu começo a estruturar minha fala de dentro para fora. E a consequência disso tudo é sair o som de mamãe, papai. Mas eu tive que construir tudo isso aqui dentro. Na E com verdade, a todos questão os já é a estímulos. questão do planejamento motor, né? Que é a mesma coisa do Sim, planejamento global amplo. A questão da ideação e da sim, execução. É exatamente. o mesmo É o sistema. mesmo princípio. Por isso que a gente tem as áreas muito interligadas, Iane. É o mesmo Uhum. princípio, né? Eu tenho que ter toda a estrutura. Então, eu preciso idealizar, é a ideação. Eu preciso primeiro idealizar, depois eu vou planejar, programar para, enfim, executar, né? A execução é o fim do produto. Né? É o Uhum. fim de todo o processo. Então, eu acho que isso é muito importante, muito importante. Uma criança que se desenvolve com consistências alimentares pastosas, com pouca experiência, ela não vai ter uma fala primorosa, porque ela não tem força estrutural. Ela vai falar, se ela desenvolver a fala, muito móvel, tudo assim. Até passou uma pergunta aqui, alguém falando que Em a relação à fala da pessoa hipotonia. com síndrome de Down é meio parecida. Por que que seria assim? Porque as crianças com a síndrome de Down têm o tônus muscular diferente, mais rebaixado. E se a gente não investir nos aspectos motores e sensoriais da fala, eu fizer só massagem, essa fala vai ficar muito parecida entre uma e outra pessoa, né? Porque eu vou dar um exemplo. Quando você fala o som do p de pato, você fala o som de b de bola, né? Você tem pressões e contrações diferentes, embora os dois utilizem os dois lábios. São fonemas que a gente fala que são fonemas bilabiais. Só que, por exemplo, o p, ele é muito mais rápido e, em proporção ao b, menos forte. Porque eu preciso de um pouco mais de contato no b, porque é um fonema que vocaliza ou tem som diferente de força. E aí, a criança com a síndrome de Down, por exemplo, não vai conseguir fazer essa diferenciação se não for trabalhada. E aí ela fica com aquela fala meio parecida. O p e o b dela ficam meio parecidos. Você até entende que hora ela falou pato e hora ela falou bola pelo contexto. Mas a fala é meio parecida. Você não tem você não decifra muitas vezes se é o mesmo fonema ou não.
Então, por Uhum. isso, por conta do tônus da pessoa com a síndrome de Down, eu tenho uma fala alterada no sentido da força de fala. Na verdade, o tônus é a base de tudo, tanto do desenvolvimento Sim, motor como do desenvolvimento oral. Na verdade, o tônus e o equilíbrio, né? Já existem vários estudos comprovando que se a criança não trabalhar o tônus, vai ser muito mais difícil ela conseguir atingir vários marcos. sim, Então, aquelas crianças que estão hipotônicas, aquelas crianças que são largadas, a primeira coisa, eu digo, a primeira coisa que tem que olhar é o tônus dessa criança. E muitas vezes já pede já quer, exige que a criança fale, ou já exige que a criança escreva, se a criança não consegue nem se sentar direito. sim, sim. E isso é muito comum. Ela segura a cabeça quando ela apoia no tronco. Ela faz isso aqui, ó, para ter um controle. E aí eu quero que ela engula bem e que ela fale. Não tem condições, porque ela está concentrada aqui, ó, em segurar a cabeça, Uhum. né? Então é aquilo que a É, gente falou. Tem que ter os seus desenvolvimentos e tem que ter tudo trabalhado para que as coisas aconteçam. aí teve outra pergunta aqui em relação à praxia de fala. Perguntaram se a apraxia de fala vem sempre acompanhada de apraxia global do desenvolvimento. Então, o que a gente tem percebido que muitas pessoas com apraxia de fala têm alterações da questão motora global também, né? Tanto que a maior parte desse público precisa do trabalho com terapia ocupacional. E muitas vezes com trabalho da terapia ocupacional com integração sensorial, inclusive algumas com trabalho de psicomotricidade, porque elas têm uma desordem motora global, né? Mas não é uma condição exata, novamente, não é uma condição sine qua non. Toda criança com apraxia de fala na infância vai ter uma alteração motora global. Não, a gente percebe que uma grande parcela tem algum tipo de manifestação global, né, que precisa de algum acompanhamento específico, mas não são todas em absoluto. Uhum. Tá? Certo. Teve essa questão da apraxia e teve mais uma pergunta aqui. Se eu não estimular a parte global, a parte motora global, meu filho não vai falar? Então, a gente já falou sobre isso. Dificilmente ele vai conseguir uma etapa que precisa de outras anteriores como produto final. Então, eu vou fazer uma pergunta para você, né? Enquanto os seus dentes não erupcionarem, você vai conseguir mastigar um pedaço de carne de panela? Um cubo? Não. Você vai tirar o caldinho, porque você vai amassar com a gengiva. Vai chupar, Mas né? Vai chupar, chupar. vai chupar, você vai tirar o caldinho. Triturar a carne você não vai conseguir, porque você não tem os dentes. Então, o global, ele é maior do que o fino. A fala é uma etapa do desenvolvimento fino. Então, eu preciso do global. Também é aquilo que a gente falou, não quer dizer que só porque atingiu o global agora vai falar, né? Por conta de todo o resto que a gente já comentou. Mas, em Uhum. resposta à pergunta, sim, eu preciso do global para ter o fino. Então, eu preciso do motor corporal para ter o desenvolvimento do motor oral, Uhum. tá? Aqui tem uma colocação, é uma mãe, tem uma filha de 5 anos, não come nada, só mamadeira, tem atraso no desenvolvimento global. Então, a gente já percebe, né, que a filhota da Simone tem grande comprometimento global a ponto de, com 5 anos, Não não ter consegui. nenhuma experiência de outra consistência. Que precisa trabalhar, tá bom, Simone? Qualquer bom profissional, fono, TO, físio, já vão te ajudar a sair dessa mamadeira, né? Ir para um pastoso inicialmente, para um amassado, né? Porque ela tem condições de ir, mas aí precisa ser trabalhado. Agora, eu não posso, por exemplo, esperar dessa criança um produto final, porque ela está ainda em estágios
anteriores. Então, eu tenho que trabalhar os estágios posteriores para que a gente, em algum momento, chegue lá no produto final. Aí tá perguntando aqui, Carla tá perguntando em relação às ecolalias e estereotipias. Deve ser estereotipias vocais, né? Dicas. Desculpa, me repete que passou pergunta, eu fui olhar e fiquei eu não entendi. Dicas para diminuir, estratégias para diminuir ecolalias e estereotipias. Ele tem boa dicção dos fonemas já adquiridos quando está engajado nas ecolalias. Aí cadê? Quando exigimos respostas verbais, ele fica nervoso e tem muita dificuldade. Na verdade, ele tem dificuldade nos intraverbais, né? Quando a gente pergunta para ele responder. Mas ele fala e tem boa dicção dos fonemas. Eu acho que a gente está fugindo um pouco do assunto, né? Eu acho que a ecolalia outra live. É outra live, que a gente pode até fazer, é outra coisa. Mas só para não deixar aberto completamente. A ecolalia, em alguns momentos, ela é interpretada e entendida como uma manifestação de linguagem. Então, a gente precisa entender todo o contexto, né? No caso, ela falou que ele fala, que tem outras habilidades. Então, tem estratégias específicas que a fono da criança que está acompanhando vai fazer para diminuir a ecolalia e potencializar a fala espontânea menos automática, né? Que a ecolalia nada mais é do que uma questão repetitiva, automática, uma reprodução fora de contexto em algumas situações, tá? Mas eu acho que é um outro momento, né? E se a gente levar para esse momento agora, a gente perde um pouco o foco. Teve outras perguntas aqui, só que foge um pouco do assunto, né? Em relação à fala espontânea, em relação de que a minha fono só faz treino de ecóico, diz que a fono só fala em topografia de fala e esquece da questão de intenção comunicativa. Só que então, assim, já foge mas se também. essas mamães já têm esse olhar, uhul! Vamos procurar mais alguém, né? Vamos procurar uma segunda opinião. Todo mundo tem sua falha, todo mundo tem seu defeito, todo mundo, inclusive eu. Mas se a mamãe já consegue ver isso, vamos procurar uma outra opinião, né? Que é o que a gente comentou com alguém que falou lá, só faz a massagenzinha aqui. Pode até ficar com tônus lindo, maravilhoso, mas se não trabalhou a linguagem, se não trabalhou a questão cognitiva, se não trabalhou todos os outros processos, aqui vai ficar com a boquinha toda linda, mas não vai ter função para falar, né? Então, nesse sentido, é a mesma coisa com o fisioterapeuta, a gente não procura uma segunda opinião médica quando a gente ou não gosta da interação com o médico, ou a gente não quer o diagnóstico que foi dado, enfim. É a mesma coisa. Procura uma outra opinião. Às vezes, é a impressão que a mamãe tem. Vai conversar com essa fono. Fala, olha, o que você está fazendo aqui? Faz aqui, ajuda nisso, ajuda naquilo. Conversa, né? Então, assim, nada melhor do que vai conversar. Primeiro com a fono que já acompanha, porque eu acho que isso é importantíssimo, e é em respeito a ela também, né? E segundo, é tirar suas dúvidas. Se não foram esclarecidas com este profissional, procurar um outro que tente nos esclarecer, né? A gente faz isso naturalmente. A gente procura mais do que uma opinião. E às vezes a gente fala, puxa, ó, o primeiro médico lá estava certinho. Deixa eu voltar para ele e falar, ó, doutor, desculpa, hein, o senhor estava certo. Também tem isso, né? Às vezes a gente que não está vendo, a gente que não quer aceitar algum tipo de diagnóstico, né? Então tem esse outro lado também da história. Tem aqui uma pergunta. Eu tenho um sobrinho que ainda mama com 3 anos e fala, e a fala é muito troca, acho que ele faz muito troca das letras. Eu acho que ele deveria sair do peito urgente e procurar a fono. O que você acha? Então, 3 anos e ainda está mamando. a gente pode colocar da seguinte forma. Hoje as mamães optam por livre demanda até que a criança saia do seio. Necessidade nutricional, imunológica, com 3 anos, esse menino tem do leite materno? Não tem mais, tá certo?
muitas vezes já se transformou em uma questão emocional. E sim, essa questão dele sugar, e isso pode acontecer até numa mamadeira também, muito vai fazendo com que não aprimore o refinamento dos fonemas, da mesma forma o refinamento motor global, né? Então, talvez, antes até de falar a questão dele mamar, já está numa idade que precisa, sim, procurar uma avaliação fonoaudiológica. Com 3 anos, eu posso ter alguns fonemas que ainda não foram adquiridos pela idade cronológica, mas pela etapa do desenvolvimento, eu já teria uma fala muito boa em qualidade, sem grandes trocas, tá? Então, nesse caso, já seria importante procurar um fonoaudiólogo para uma avaliação, com certeza. Certo. E outra coisa também, que nem é uma pergunta, mas é uma colocação, porque às Claro. vezes a gente vê assim que a criança ela pula algumas etapas do desenvolvimento. Tipo, ela tá sentada, tem crianças que não engatinham e já passam para a posição bípede para marcha sem engatinhar. Então, assim, algumas etapas da parte motora, né? Às vezes ela consegue outras coisas mais difíceis do que aquelas que estavam lá na base. Aí eu queria saber se nessa questão de motor oral também acontece. Não, De pular alguma dificilmente etapa. acontece. Dificilmente acontece, né? A criança não vai conseguir desenvolver um som, por exemplo, soproso, se ela não sabe assoprar, né? Então, nesse ponto, é isso. Ela não vai mastigar um alimento sólido se ela não trabalhou com consistência de texturas diferentes, até com o que a gente chama inicialmente de amassamento com a língua, né? Então, ela não consegue, que nem você comentou. E o que a gente também observa é que, às vezes, algumas crianças que pulam algumas etapas, elas vão ter alguma descompensação em algum momento do desenvolvimento motor oral, quando acelera os processos motores. Então, ela também não consegue acompanhar. Por quê? Ela acelerou o processo motor global, mas a fala ainda estava dependendo de outras etapas. Então, ela não consegue o acompanhamento. Ela tem uma alteração naquele acompanhamento que a gente falou inicialmente. Tem aqui uma pergunta. Qual é a melhor metodologia, estratégia para desenvolver atraso motor da fala? Criança com T21, diagnóstico de apraxia de fala. Eu acho que isso é bem específico, hein? É bem específico, mas é terapia motora de fala com um fonoaudiólogo que sabe trabalhar com apraxia de fala. Não é todo Que também não é fonoaudiólogo todo mundo. que tem essa base. Não, não é. Então, é com um profissional que saiba trabalhar com estratégias motoras de fala, com toda uma organização bem específica. Minha filha tem 4 anos e ainda não fala. Cadê? Já foi. Chega, passou a pergunta. Já foi RAM com o e o não tem diagnóstico ainda. É muito desesperador. Já deve ter ido com alguns profissionais, provavelmente era essa questão. Não Kátia, tem diagnóstico tem que fechado. ir atrás de um neuro infantil, tem que ir atrás de um profissional fonoaudiólogo, porque a sua demanda é fala, ela precisa de um diagnóstico. A gente não fala por não falar, né? Uma coisa que é muito mito. A criança não deixa de falar por preguiça ou não deixa de falar porque ela não quer falar. Se a fala não vem, alguma coisa tem. E é muito comum, eu falo de autismo, né? Porque é o que eu falo mais. Não tá lá no DSM crianças que não falam, né? Essa questão da fala dentro do espectro é uma coisa que sim tem como ser trabalhado, porque não é característica do transtorno a criança não falar. Travou. Tá travado para vocês? Travou um pouquinho. Você Travou, conseguiu eu não te ouvir? escutei. Não te escutei. Eu ouvi até a hora que você falou do DSM e parou. Isso, porque assim, as pessoas associam essa questão do autismo muito à fala. E não está lá no DSM dizendo que a criança autista não fala. Eles sim têm essa questão,
essa dificuldade, né, de comunicação, mas não está lá dizendo que a criança não fala. Então, é muito importante o trabalho da fono dentro da equipe, justamente por isso. Porque, assim, às vezes ele não tem apraxia associada, às vezes ele faz todo o trabalho diacóico, não tem aquela topografia, mas se faz entender Sim. e a fala espontânea não sai, É. que é a O que a questão dos gente tem que interverbais. entender é que, assim, de um ano e pouco para cá, toda criança que não falava parece que virou criança com apraxia. A apraxia de fala não é comum, ao contrário, ela é um transtorno relativamente de baixa incidência. Então, a gente precisa entender todo o contexto. A própria criança com autismo pode ter apraxia de fala? Pode, mas não são todas, não são. Travou de novo. Vamos ver se volta. Rara, vamos dizer assim. Oi, oi. Pronto, voltou. Estava travado, mas voltou. Voltou. Então, o que eu completei, não sei se ouviram, mas eu vou só repetir rapidamente, que não é uma condição ser autista, ter apraxia de falas, ser uma pessoa com síndrome de Down, ter apraxia de fala. A apraxia é um componente associado e não em todos. Voltou, gente? Inclusive, o diagnóstico de apraxia não é um diagnóstico simples de ser Não, dado. não é. Muito pelo contrário, eu digo, eu estou fazendo um curso sobre transtornos motores. Cada vez que eu leio mais, estudo mais, eu percebo que eu menos sei e eu já estou na área há muito tempo, né? Então, assim, não é um diagnóstico simples, não é todo fonoaudiólogo que trabalha, não é todo fonoaudiólogo que sabe fazer o diagnóstico. A gente teve um boom da apraxia, então a gente tem um monte de diagnósticos infelizmente equivocados, né? Porque algumas pessoas falam, eu acho que ele tem. Não é achar, é ter certeza o que tem ou não tem. Então, isso é bem importante. Deixa eu só fazer um comentário. Mais do que uma vez apareceu para eu falar a minha opinião sobre laser terapia. Eu não trabalho com laser, então não tem uma manifestação nem para síndrome de Down, nem para outros casos. Mas é uma condição minha. Eu não trabalho, então não tenho uma opinião, não tenho conhecimento, inclusive. Tá? Passou mais alguma pergunta que eu não vi, porque vai subindo e eu não estou acompanhando. Eu não estou Estou acompanhando. com uma amiga que o filho tem 1 ano e 9 meses, só porque não fala e tem um olhar distante, tem alguns momentos, o neurologista já deu o laudo de TEA leve. Isso pode? Então, Jussara, é o neurologista que dá o diagnóstico de TEA e ele provavelmente tem uma bateria, né? De situações a serem investigadas. Hoje a gente já tem diagnósticos precoces do TEA, o que a gente não tinha alguns anos atrás. Então, se a mãe está desconfortável, Jussara, procure uma segunda opinião, né? Eu acho que é isso. Às vezes, no nosso entender, parece que é assim, só porque não fala, 1 ano e 9, já tinha que estar falando bastante, Jussara, construindo frases. Eu falei sobre isso, né? Então, não é só porque não fala, isso é um dado importantíssimo. E porque tem o olhar distante, então procure uma segunda opinião. Quem dá o diagnóstico de TEA é sim o neurologista ou o neuropediatra. Muitas vezes eles usam até os relatórios dos outros profissionais como base para dar o Também. diagnóstico. Talvez essa criança ainda não esteja fazendo acompanhamento, não tenha um relatório, e é muito difícil fechar um diagnóstico com uma consulta. Tipo assim, o médico nunca viu a criança, não sabe o histórico de outras terapias que ela vem fazendo para dar um relatório, né? Para ele ter uma base para fechar um diagnóstico. É bem complicado. Mas quem dá o Simone, ela diagnóstico está pedindo meu contato. Vai lá no meu perfil Fono Descomplicada, me manda um oi no direct.
tá bom? Quem quiser falar com Silvia, minha gente, vai lá no perfil dela, manda o direct que quando ela puder, ela responde. Que o dia é corrido. É Mas aí, corrido. mas aí ela sempre responde, certo? Perguntaram também se essa live vai ficar salva no feed. Legal. E alguém tem mais alguma dúvida? A gente já está quase no nosso tempo limite. Aí eu tenho que encerrar, né, antes do Instagram derrubar, para não ter perigo de Se não não, não ficar salvo. salva. Isso. Então, assim, se alguém tiver mais alguma pergunta, manda para a Silvia ou manda para mim, que aí eu repasso Com para ela. certeza. E, enfim, eu queria agradecer pelos esclarecimentos, né? Foi ótimo. Para mim, né, que eu tenho interesse pessoal nisso. Mas meu filho, a principal dificuldade dele hoje é realmente a comunicação. E depois, com certeza, eu vou marcar outra live com você para falar sobre outros assuntos que não seja Combinado. especificamente desenvolvimento motor. Mas fica aqui o meu agradecimento. E agora eu vou passar a palavra para você se despedir e Eu fazer queria suas agradecer considerações. a recepção de todos, as perguntas. Eu sei que algumas ficaram em aberto, porque não era o nosso objetivo, embora a gente tentou acolher todo mundo. Mas eu estou à disposição de vocês para outras dúvidas. E eu gostaria de te agradecer imensamente, Anne, pela oportunidade de estar aqui com você. Muito obrigada. Eu que agradeço. Na verdade, foi uma aula, né? Obrigada, Foi uma obrigada. aula, porque assim, por mais que é como você fala, né? Quanto mais a gente estuda, mais tem para estudar. Eu acho Mas, que ninguém sabe abrir a boca para dizer que sabe de tudo, que é um especialista, que, enfim, é uma coisa muito pesada, porque essa parte das ciências, de uma maneira geral, está sempre saindo um artigo novo, está sempre saindo um sempre, trabalho novo. Então, assim, a gente tem que estar sempre se atualizando. Por com isso que eu te certeza. admiro, né? Porque você está sempre fazendo curso, está sempre buscando, é um investimento sem fim. Sem fim, verdade, verdade. E é isso. Então, vou encerrar para não ter perigo de não ficar salva, certo? Combinado. Mas depois a gente marca outra live. Combinado. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada a todos que participaram. Boa noite, pessoal. Boa noite.